vou dar algumas orientações para você entender como que funciona a mente de um homem. E se você, homem que está vendo esse vídeo, quiser aprender como é o seu funcionamento, veja esse vídeo até o final. Pessoal, é o seguinte, eu sou terapeuta de casais, trabalho o dia inteiro com homens e mulheres e a pergunta sempre aparece no meu consultório. Doutora Mônica, como que eu posso lidar com a mente do meu marido, do meu namorado? Por que que o meu marido, meu namorado não consegue falar, não consegue se expressar e falar sobre sentimentos? Olha, pessoal, vamos tentar entender uma coisa. Homens e mulheres são diferentes, mas ambos têm sentimentos. Homens têm uma tendência maior a ter dificuldade na expressão dos sentimentos. Mas isso não quer dizer que há um defeito ou um erro na personalidade masculina. Isso muitas vezes é criação, é o meio que ele vive, é a criação que o pai deu logo na infância, e vocês sabem tão bem quanto eu que criação, ambiente, pessoas influenciam fortemente na personalidade de um indivíduo, inclusive na comunicação. Como lidar com um homem que tem dificuldade de expressar suas emoções? Essa pergunta é uma pergunta que, olha, todos os dias me fazem essa pergunta aqui no meu consultório. E sabe qual que é a minha resposta? Bom, vou dar a resposta agora. Não existe forma de entender um homem ou uma mulher, mas existe algumas coisas que você pode fazer no seu dia a dia, inclusive eu vou ensinar isso agora, para você ter mais sucesso na comunicação e na convivência com homens e, de modo geral, com pessoas também. Veja, problemas de comunicação fazem parte da vida do ser humano. Os homens, muitas vezes, têm dificuldade para se expressar porque eles têm medo do julgamento do outro. E por que acontece esse medo? Porque desde muito novinhos os homens são cobrados a ter uma certa dureza, um certo combate, um certo posicionamento. Portanto, falar sobre sentimentos, emoções e percepções nem sempre é tão fácil para o homem. Então, mulheres, em vez de ficar exigindo o tempo todo que seu homem fale, expresse sentimentos, por que você não pega seu companheiro assim, ó, dá um colinho para ele, mostra que você está do lado dele, que você quer ser parceira, e naquele momento de conexão emocional, deixe o seu parceiro falar livremente. Muitas vezes a mulher pressiona, e sabe o que acontece? Em vez do marido, namorado se expressar, ele acaba travando ainda mais. Por quê? Porque o homem naturalmente tem uma dificuldade para se expressar, para mostrar a sua vulnerabilidade. E aí, eu tenho mais uma orientação para dar para vocês que são mulheres. Não trate o seu companheiro como uma mulher. Muitas vezes o seu parceiro fica desinteressado em conversar com você porque você fica o tempo todo falando de assuntos femininos. Você já pensou nisso? Será que o seu marido, companheiro, tem interesse em assuntos de esmalte, batom, maquiagem? Será que ele quer saber sobre sua rotina no trabalho, sobre suas emoções? Muitas vezes os homens não têm esse tipo de interesse. E aí, o que você tem que fazer, mulher inteligente? Fale sobre seus assuntos, mas veja também os assuntos que o seu companheiro gosta. Pesquise na internet, converse com homens no seu trabalho, aprenda como que funciona o universo masculino. E você pode levar isso para tudo na sua vida. Muitas vezes numa comunicação nós queremos falar aquilo que nós gostamos e não prestamos atenção naquilo que o outro gosta. E aí o que acontece? A comunicação fica distante, porque, exemplo, se eu gosto de cabelo e eu fico falando de cabelo o tempo todo pro meu marido e meu marido não está nem aí pro cabelo, isso não vai gerar uma proximidade entre nós. Então, muitas vezes nós temos que falar dos nossos assuntos e aprender os assuntos do nosso companheiro, porque aí fica gostosa, acaba acontecendo uma troca na comunicação em sentido emocional. Não se limite, mulher, não ache que o seu companheiro é obrigado a gostar de todos os seus assuntos, porque ele não é, quero deixar bem claro isso. E outra coisa que vocês, mulheres, podem observar
sobre o funcionamento dos homens é que os homens têm uma tendência a ser um pouco mais práticos, um pouco mais diretos. E nós mulheres muitas vezes gostamos de falar sobre sentimentos, gostamos de dar muitos detalhes sobre certas situações, e os homens nem sempre têm esse repertório para falar tanto de detalhes como a gente. Mas olha, não falar sobre detalhes não é um defeito, é uma característica do público masculino. Então, ao conversar com um homem, tente também ser um pouquinho mais objetiva, não se atente tanto a detalhes, porque muitas vezes isso pode contribuir para a sua comunicação com o seu companheiro. E agora eu quero conversar com vocês, homens, porque eu não estou aqui nesse vídeo só para falar com mulheres, eu quero falar com você também, homem que busca autoconhecimento, que faz terapia, homens que buscam se entender e que buscam se comunicar melhor com as suas parceiras. Homem, não tenha medo de expressar os seus sentimentos e não tenha medo de mostrar a sua vulnerabilidade. Muitas vezes, por questões sociais, culturais e históricas, alguns homens acham que é prejudicial falar sobre sentimentos e mostrar a sua vulnerabilidade ou até mesmo chorar. Mas olha, isso não é fraqueza, isso é ser humano. Homens e mulheres têm necessidade de falar sobre sentimentos, de ser sensíveis, ser duros e ser um monte de coisa. Então não tenha medo mesmo de falar sobre quem é você, não tenha medo de buscar uma terapia, de buscar uma ajuda e de ser alguém melhor, inclusive na sua comunicação com sua parceira, filha e por aí vai. Homens e mulheres são seres humanos. Seres humanos têm emoções, têm história de vida, trauma, família, têm uma personalidade que foi construída no decorrer da vida. É importante entender o funcionamento de um homem, mas é muito importante entender também o seu funcionamento. Porque quando nós entendemos como nós funcionamos na nossa comunicação e no nosso dia a dia, fica muito mais fácil entender o comportamento do outro. Então é aquela velha regrinha que eu ensino nos meus atendimentos. Antes de tentar entender o funcionamento de uma outra pessoa, por que você não para uns 10 ou 15 minutos para se analisar e aprender um pouco sobre o seu funcionamento? Porque veja, o que é mais difícil? Você entender o funcionamento do outro ou entender o seu funcionamento? Entender o seu funcionamento é muito mais simples do que entender o funcionamento dos outros. Então, fica a lição de casa. Você assiste esse vídeo, investe no seu autoconhecimento, aplica tudo isso que eu acabei de ensinar para vocês e entra na jornada de analisar o comportamento do outro. Mas a análise do comportamento não pode ser algo mecânico, automático. Tem que ser algo leve, algo divertido. Observe como o seu chefe se comunica, como seu marido se comunica, observe seu filho andando pela casa, vocês homens podem fazer o mesmo exercício, né? Observem, analisem, porque analisando o comportamento do outro e analisando principalmente o seu comportamento na vida, você vai ter o que nós psicólogos chamamos de autoconhecimento. Autoconhecimento pessoal, eu com o meu, e autoconhecimento social, que é aquele autoconhecimento que eu observo o outro e entendo como que o outro funciona em sentido psicológico. E se você quiser receber mais informações sobre personalidade, desenvolvimento humano, funcionamento da mente humana, me acompanha aqui no canal, porque toda segunda-feira eu estou aqui conversando, batendo um papo com todos vocês, produzindo conteúdos exclusivos para mudar a vida de todos vocês. Sou Mônica, psicóloga, especialista em terapia de casal, especialista em terapia familiar, e estou aqui para deixar a sua vida mais leve e te dar conhecimento sobre como você pode ter relacionamentos mais saudáveis a partir de agora.